Nessa aula você vai aprender como criar uma navegação entre telas no seu aplicativo. Aqui na documentação oficial do React Native tem um guia bem completo mostrando como usar esse componente, de navegação. E eu vou seguir esse guia para instalar, as dependências e configurar a nossa navegação simples aqui, mas que vai ser a base para a gente criar, qualquer tipo de navegação nos nossos aplicativos. Então, o primeiro passo, eu preciso instalar, as dependências. Então, eu preciso instalar esses dois componentes aqui, React Navigation Native e React Navigation Stack. Então, vou copiar e colar esse comando aqui, npm install, e vou colar ele lá no meu terminal. Então, venho aqui, eu tenho o meu aplicativo, que a gente está usando. Vou colar aqui e dar um Enter. Vai demorar um pouco até baixar todos os pacotes, Eu vou esperar, vou cortar o vídeo, daqui a pouco, quando eu terminar a instalação, eu volto. A instalação terminou, veja que aqui, no meu aplicativo aqui no meu celular, ele deu um erro aqui, e é porque eu preciso terminar, de instalar as outras dependências. Então, eu instalei a primeira dependência aqui, e no caso aqui eu tenho duas opções, Caso eu esteja usando o Expo Manager, que seria um projeto gerenciado pelo Expo, eu preciso instalar essas dependências aqui usando o próprio Expo. E se eu usei um instalador nativo do React Native, que não é o nosso caso aqui, você precisa seguir essas instruções aqui embaixo. Então, no nosso caso, como a gente está usando o Expo, então vou copiar e colar a instalação dessas dependências aqui com o Expo Install, Ctrl C, Ctrl V, dá um Enter novamente, e ele vai começar a instalar essas dependências do Expo. Deve demorar um pouco, daqui a pouco eu volto. A instalação terminou e veja que agora eu não tenho mais erros no meu aplicativo. Então vamos continuar seguindo aqui o tutorial. Então tem algumas outras instruções aqui que não é o nosso caso, porque a gente está usando o Expo. Então ele fala aqui que a gente precisa adicionar esse import aqui na primeira linha do nosso app.js. Então a gente vai copiar isso aqui. E eu vou colar aqui no meu arquivo app.js. Voltei aqui. E agora eu preciso criar, importar o Navigation Container do React Navigation /native e colocar ele como elemento raiz do meu projeto. Então vamos lá. Vou tirar esse Olá Mundo aqui que a gente não vai usar, Então vamos tirar isso aqui. E vamos dar um import no Navigation Container, que está no pacote, no package que a gente importou, que a gente instalou, agora há pouco, @React Navigation /native. Importando esse componente, eu já posso usar ele aqui na raiz do meu projeto. Então vamos colocar aqui, abertura, e fechamento. Agora eu preciso usar o componente que vai gerenciar a minha navegação. Para isso eu preciso aqui importar o create stack navigation, que vai vir de React Navigation /stack. Então React Navigation /stack. E eu vou criar aqui uma instância desse Create Navigation, Stack Navigation, Create Stack Navigator, na verdade. Navigator, deixa eu ver aqui a nossa referência aqui. Então preciso usar aqui o Create Stack Navigator, que vem de React Navigation Stack. Então preciso criar essa constante aqui. Com isso, agora eu posso colocar aqui dentro o componente que vai realmente gerenciar. Então vou chamar aqui stack, ponto, que foi o que eu instanciei aqui. Ele tem dentro dele um stack, ponto, navigator.
E aqui dentro eu vou colocar cada uma das minhas, entre aspas, né, das minhas páginas, que no caso a gente vai chamar aqui, se você está acostumado a desenvolvimento web, a gente trabalha geralmente com links e páginas, né? A gente vai criar um site, geralmente a navegação é feita assim. Aqui a gente vai trabalhar com telas, então a gente que vai receber, que em inglês, né, tela se chama screen, né, no caso. Então por isso eu vou usar aqui, cada tela, eu vou usar o componente stack.screen. Esse componente eu não preciso abrir e fechar ele não, ele vai fechar assim e eu vou passar aqui as propriedades. Então a primeira propriedade aqui vai ser o nome, né, dessa tela, que a gente vai chamar aqui de home, que seria a página principal, né, página de entrada. Eu preciso aqui definir, passar outra propriedade definindo qual componente essa tela vai instanciar, né, vai chamar, vai mostrar na tela. Então, no caso aqui eu vou usar o home screen, que é um componente que eu ainda não criei, mas vou criar daqui a pouco. E eu posso passar aqui também uma propriedade de opções, onde eu posso passar o título. Então aqui você vai ver title igual a home. Então essa é a nossa primeira tela. Só que para eu usar esse componente aqui, eu preciso criar esse componente, né? Ele ainda não existe. Eu vou salvar o arquivo aqui. Eu preciso criar o homescreen.js. Então vai dar erro aqui, mas por enquanto não se preocupe. Vamos criar aqui na raiz do projeto. Vamos criar aqui homescreen.js, que vai ser um componente simples, um componente React mesmo. Então import React from React. E aqui eu vou criar, como é um componente, né? Eu vou criar aqui uma função homescreen. Vai retornar algo bem simples, então vamos chamar só aqui um view. Dentro desse view vai ter um text. Vamos colocar aqui home. E para usar esses dois componentes, né, como você já viu em aulas anteriores, eu preciso importar aqui também view text from React Native. E preciso exportar aqui para ter acesso ao meu outro arquivo. Então export default home screen. Então um componente bem simples. Então agora aqui eu posso, né, importar para dentro dessa variável aqui. Então import home screen from, aí eu preciso, né, chamar aqui do diretório corrente componentes não, no caso já está direto, né, então não está dentro da pasta componente, está na pasta raiz mesmo, então eu preciso colocar aqui home screen. Então isso faz referência exatamente a esse componente aqui. Vamos salvar e vamos ver se vai já mostrar nosso componente simples. Veja que mostrou um erro onde diz que o Navigator, né, ele só pode ter um componente screen. Provavelmente é isso mesmo, eu digitei errado aqui, tá vendo? Stack ponto, eu coloquei com letra minúscula, então é letra maiúscula. Eu acredito que o problema seja esse. Vou salvar aqui, vamos ver. Vou recarregar o JavaScript, reload. E veja que agora apareceu, né, corretamente a página home. Então veja que aqui em cima, né, eu tenho exatamente esse texto aqui. Então eu posso colocar aqui título, home, Ctrl S. Deixa eu atualizar aqui. Para atualizar, basta eu clicar, caso não recarregue, né, a página, basta eu clicar no celular com dois dedos. Ele vai abrir essa tela aqui, aí eu clico em Reload para ele recarregar a minha tela. E por algum motivo estranho ele não recarregou, ele não mostrou aqui os dados corretos, né? Porque eu precisaria aparecer esse título home aqui. Deixa eu ver o que pode ter acontecido. Talvez eu precise
reiniciar aqui, vamos ver. Vamos voltar aqui. Recarregar novamente. Está recarregando. Mesmo assim não alterou. Deixa eu fazer outro teste aqui. Ctrl S. Tento atualizar novamente. Não alterou. Deixa eu olhar a referência aqui. Provavelmente eu fiz alguma coisa errada. Deixa eu ver aqui. Stack Screen, beleza. Aqui é Options e eu coloquei Option. Então é bem importante ficar atento, tá vendo? Options. Então se eu salvar aqui. Então veja que agora, né, o título aqui no meu header superior aqui, ele agora atualizou. Tá ok? Então vou colocar aqui título home. E beleza, então a nossa primeira tela tá concluída. Agora eu vou criar uma segunda tela para que eu consiga, a partir dessa tela aqui, né, acessar, clicar em um botão e ir para a próxima tela, para que você possa ver, né, a navegação realmente funcionando. Eu vou então criar aqui, né, um novo componente. Eu já tenho home screen, eu vou criar um outro componente chamado perfil screen.js. Pode ter o mesmo conteúdo aqui do home screen, eu vou copiar e colar para facilitar. A diferença é que o componente, né, não se chama home screen, ele vai se chamar perfil screen. Aqui, ao invés de home, eu vou mostrar perfil. E aqui eu vou mudar para perfil. Um componente bem simples, só para te mostrar a navegação funcionando. Vou salvar esse arquivo aqui e no app.js eu preciso adicionar, né, uma nova tela. Então, da mesma forma que eu tenho a tela home, eu vou ter também a tela perfil. Então adiciono aqui perfil, componente perfil screen, as opções aqui, options, vou passar um title de título perfil. Então agora eu tenho duas telas aqui, preciso importar, é lógico, né, a perfil screen. Que vai importar do arquivo perfil screen que eu acabei de criar, esse arquivo aqui. E agora eu preciso criar um botão. Então eu posso criar aqui na home screen, por exemplo, um botão que faça com que quando eu clique nesse botão ele vá para outra tela, para perfil screen. Para isso eu vou usar o componente button mesmo, que eu preciso importar aqui. Claro que o Touchable Opacity ou Touchable Highlight funcionaria também. Eu vou optar pelo button porque é mais simples aqui de deixar funcionando. Button. Aqui embaixo eu vou colocar o button que a gente já viu, né? Title. Vamos colocar aqui ir para perfil. E aqui eu preciso colocar, né, o evento onPress, que você já conhece, chamando uma função aqui. Então vou chamar essa função de ir para perfil. E vou criar essa função aqui dentro do componente. Então function ir para perfil. E aqui dentro eu preciso chamar o componente, né, responsável por fazer essa navegação. Então quando eu criei aqui esse componente Navigation Container, significa que quando tudo que tiver dentro do meu app, esses componentes aqui, ele vai ter disponível através de props. Então eu vou ter disponível aqui props, que você já conhece, e dentro de props eu vou ter disponível um componente de navegação. Então eu posso chamar aqui props ponto navigation ponto navigate, passando o nome da tela como parâmetro. Então eu quero ir para perfil screen, então eu vou usar exatamente esse nome aqui que eu defini. Então quando eu clicar nesse botão aqui, ir para perfil, ele vai chamar através de props, vai chamar navigation navigate perfil. E aqui eu já vou fechar esse componente aqui, button, e vamos ver se vai funcionar. Então agora eu tenho um botão, né, ir para perfil. Então se eu vier aqui no meu celular, que está aqui em cima da minha mesa, e clicar em ir para perfil,
Veja que ele mudou, né, para título perfil, que está aqui em cima, e automaticamente esse componente Navigation ele já cria aqui em cima um botão de voltar. Então eu posso voltar para a página, para a tela anterior, entendeu? Então é assim que o nosso componente, o nosso package Navigation, né, funciona para você fazer essa navegação entre telas. E da mesma forma que eu coloquei um botão aqui no home screen, né, na tela de home, eu posso colocar aqui em perfil também. Só que ao invés de ter uma função para ir para perfil, eu posso criar uma função ir para home, que vai ter a mesma estrutura. Ir para home. Só que ao invés de navegar para perfil, vai navegar para home, que foi definido exatamente nessa propriedade aqui. Home com letra minúscula. E aqui eu preciso passar o props aqui. Vamos salvar e ver se funcionou. Então na home eu tenho o botão ir para perfil. Quando eu clico, veja que ele deu um erro aqui, falou que não reconheceu, né, a variável button, porque eu preciso importar a button aqui também. Vou salvar novamente. E vamos ver, ir para perfil. Beleza, estou na tela perfil, tem um título, né? Perfil, título perfil. E se eu quiser voltar para, deixa eu mudar isso aqui. Quando eu estou no perfil, eu vou ir para home, né? Então eu posso clicar aqui ir para home, ele vai voltar lá para home. Título home, tá vendo? Então eu posso voltar clicando no botão de back, ou posso voltar também nesse botão que eu cliquei aqui, que eu criei aqui no corpo dessa página perfil screen. Beleza? Se eu quiser simplificar um pouco o meu código, eu posso usar a destruturação do JavaScript moderno e eu posso passar diretamente navigation aqui. Dessa forma eu não preciso chamar props não. Eu posso vir aqui, chamar direto navigation e eu não vou precisar de props. Posso fazer o mesmo aqui. É só para simplificar o código mesmo e eu não precisar de usar props aqui. Mas as duas formas estão corretas. Beleza? Bem, é isso aí que eu tinha para trazer para você nessa aula sobre navegação. Uma aula bem importante, apesar de ser um conceito básico, aí você vai usar em todos os projetos que você for desenvolver. Então, treina bastante isso aí, é bem simples, né, de entender. Espero que você tenha gostado dessa aula, tá ok? É isso aí, grande abraço, até mais e tchau.